Gálatas, capítulo 2. Para a gente entender o contexto, a gente vai ler do verso 1 até o verso 10. Abramos nossas Bíblias, Gálatas 2, do 1 ao 10. Nós estamos trabalhando com esse tema, versos 5 e 6, a verdade do Evangelho preservada. Eu vou ler do 1 ao 10, eu gostaria que os amados irmãos acompanhassem a leitura. Gálatas, capítulo 2, dos versículos 1 até o 10. Geralmente é de prática da nossa igreja, no final abrir para perguntas. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, no final a gente deixa 5 minutos para responder as perguntas dos irmãos. Gálatas, capítulo 2, dos versos 1 ao 10. Eu vou ler e gostaria que os amados irmãos acompanhassem sua versão. Quem não tiver Bíblia vai estar exposto aqui no Data Show. A palavra de Deus nos diz assim: a verdade do Evangelho preservada, com foco versos 5 e 6. A palavra de Deus diz: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o Evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto a aqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado, não me interessa. Deus não aceita a aparência do ser humano ou do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me foi sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Amém, meus amados irmãos? Nosso foco hoje é no verso 5 e 6. Nessa parte aqui do verso 5, tá? Já no verso 5, aonde o apóstolo Paulo diz assim: para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Na quarta-feira passada, a gente já fez a exposição dessa primeira parte. Tá? Então, a gente vai pegar aqui essa parte B desse versículo 5 aqui, e a gente vai ver o propósito supremo de preservar a verdade do Evangelho, de manter a verdade do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. O que é que Paulo está dizendo aqui? Qual o contexto? Que Paulo não se submeteu aos falsos irmãos, nem por um instante sequer. As falsas doutrinas, os falsos irmãos. E assim que a gente mantém uma igreja pura, não nos submetemos. Como nós não nos submetemos hoje? Mantendo a verdade, ó. Para que a verdade do Evangelho permaneça, manter essa verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai dizer: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com isso em nossas vidas? Que a verdade de Deus, ela vai prevalecer, independentemente de nós. A verdade vai prevalecer. Vocês lembram o que é que Jesus disse? Aquilo que Jesus disse lá em João 8,32,
conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade do Evangelho, ela nos liberta. Por isso que ela vai permanecer, continuar. E o apóstolo Paulo, ele defendia esse Evangelho. E essa defesa que ele faz do Evangelho aqui, não era porque Paulo era um apóstolo orgulhoso, não. Nem um apóstolo teimoso, não. Mas ele tinha um propósito essencial: manter a pureza dessa verdade aqui. A gente tem que lembrar que aqui é os primórdios da igreja, onde os alicerces da igreja estavam sendo lançados. E até hoje nós temos que permanecer nessa verdade. Nós não podemos tirar nada, nem incluir nada dessa verdade. A palavra verdade aqui no grego é verdadeiramente, ou de acordo com a verdade, ou a realidade. É um fato que tem que ser o quê, pastor? Preservado. A verdade do Evangelho, então ela tem que ser preservada, ela tem que ser cuidada. Esse Evangelho tem que ser puro e simples, sem diluir, sem adição e sem subtração. Às vezes o Evangelho é tão simples que muitas igrejas querem adicionar alguma coisa. Não. Essa verdade aqui, ela está conectada a toda a verdade de Deus, aos deveres da comunidade cristã. Nós, como cristãos, quais os nossos deveres? Na parte moral, na parte de serviço e na parte espiritual. Essa verdade, ela é uma verdade ensinada pelo cristianismo. E ela tem que surgir no nosso coração temor. Porque para que nós venhamos manter essa verdade, nós temos que ter esse princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor. Aí sim nós vamos executar essa verdade, esses propósitos da verdade com fidelidade. Nós temos que ser fiéis. Deus, ele é fiel a Ele mesmo. E nós temos que ser fiéis ao que, pastor? À verdade do Evangelho. Tá? A igreja, ela tem vários deveres. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, querer subtrair nada dessa verdade. Essa verdade, ela tem que ser mantida. Tem que ser mantida. O apóstolo Paulo aqui estava em oposição aos falsos irmãos, aos judaizantes que tinham se infiltrado dentro da igreja, com malícia. Para quê, pastor? Para justamente distorcer essa verdade. Geralmente as pessoas querem distorcer, meus amados irmãos, a verdade do Evangelho, para infiltrar vãs filosofias dentro da igreja. Nós podemos nos fazermos uma pergunta nessa noite, ao nosso coração: pastor, o que é essa verdade? O que é a verdade do Evangelho? A primeira coisa é que a salvação é pela graça mediante a fé. A salvação é um dom de Deus. O apóstolo Paulo vai falar isso lá em Efésios 2, do 8 ao 10. Então, esse Evangelho, sem mistura, puro e simples, foi nos dado gratuitamente. Essa é uma verdade que tem que ser preservada. Essa é a primeira verdade do Evangelho. Não pode haver mistura. O apóstolo Paulo vai e volta mencionando essa verdade. A salvação pela graça mediante a fé. Aí sim nós recebemos o que? A justiça de Cristo sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo vai e fala sobre isso. Ele fala sobre isso lá em Romanos. Ele vai dizer que nós somos declarados justos diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nós preservamos a verdade do Evangelho. Nós mantemos a verdade do Evangelho. E isso está ligado ao quê? Graça e a justiça de Deus sobre nós. A justiça de Deus sobre nós. E isso vai nos trazer o quê? Liberdade. Essa é a carta da liberdade. Essa é a carta da liberdade. E liberdade aqui no cristianismo não é uma lenciosidade para viver de forma desenfreada, de forma que não agrada a Deus. Não. Não é licença para pecar. Não é licença para viver no erro, não. O apóstolo Paulo vai mostrar isso. Bote bem aqui, Ellen. Gálatas 5:1. Essa liberdade, nós éramos escravos, cativos. E essa verdade aqui é que agora nós fomos libertos. Libertos, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam
de novo ao jugo da escravidão. Nós fomos livres, éramos cativos ao que, pastor? Ao nosso pecado. O pecado traz escravidão, o pecado adoece, o pecado mata. O pecado mata. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Sabe, aquele escravo, aquele cativo que estava algemado, literalmente, as amarras foram quebradas através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos libertou, Ele nos livrou, Ele nos transportou. É um livramento que Ele nos deu. Então, é para essa liberdade que Cristo nos chamou. E tudo isso para que nós mantemos, capítulo 5 lá, capítulo 2, versículo 5, para que nós mantemos essa verdade, nós temos que crer único e exclusivamente em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando a gente fala que essa é a carta da liberdade, é justamente para que não haja mistura. Muitas igrejas tiraram a cruz de Cristo. Tiraram a cruz de Cristo. O púlpito não pega mais fogo. O púlpito não pega mais fogo. O que é que essas igrejas estão centradas no homem? Um culto antropocêntrico. Homem. São nas pessoas e não no foco da cruz de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo faz uma defesa enfática para dizer que nós precisamos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é suficiente em nossas vidas. Quando Jesus não é suficiente em nossas vidas, nós começamos com ajeitadinho, arrumadinho, inclui alguma coisa na ordem de culto. Inclui ou tira algo da ordem de culto. E isso não é saudável para uma igreja bíblica. A inclusão, a adição ou a exclusão de algumas coisas. Por isso que nós precisamos de Cristo. Lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 1:30, o apóstolo Paulo vai dizer justamente, mas, olha o que é que ele diz, 1 Coríntios, eu vou ler com vocês aqui. Eu quero ler juntamente com vocês. 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 1:30. Olha o que é que ele diz. Vamos ler aqui, igreja. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos está aqui. A suficiência de Cristo para a salvação está aqui. Tudo o que precisamos é justamente disso. Da sabedoria, da sua justiça, da sua santificação e da redenção que Ele teve, que Ele fez por nós, o pagamento da nossa dívida que era impagável. Cristo é suficiente, por isso nós não precisamos de algo a mais. O algo a mais, não. O que nós precisamos é de Cristo Jesus. O que nós precisamos é justamente, Ele veio da parte de Deus e se tornou sabedoria, justiça, santificação e redenção. É isso aqui que vai nos levar para o céu. Nada mais pode nos levar para o céu, a não ser Cristo, a obra de Cristo em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele quer o quê? Gálatas 2:5, preservar a verdade. E nós, como cristãos, filhos de Deus, nós temos que manter essa verdade. Manter essa verdade. A verdade, às vezes, ela vai doer. A verdade dói, mas ela liberta. A verdade, ela liberta da escravidão. A verdade, sempre a verdade. O apóstolo Paulo, eu vou repetir, nada mais que a verdade, senão em favor da verdade. Em favor da verdade. Por que é que nós temos que preservar essa verdade? Principalmente, preste bem atenção, para as gerações futuras, nós temos um dever aqui hoje, como igreja do Senhor. O que, pastor? A geração presente. Essa geração hoje da igreja que está sendo formada, ela só vai ter vida, ela só vai ser um organismo vivo, eficaz, se nós preservarmos a verdade de Deus. Essa verdade tem que ser preservada, para que gerações futuras não saiam da doutrina de Deus. A pureza da doutrina tem que ser mantida, a pureza do evangelho tem que ser preservada, para essa geração e para a geração futura. Por que é que nós temos que preservar essa verdade?
Por que é que nós temos que preservar essa verdade? Para que haja eficácia na pregação do Evangelho, na parte evangelística. Sem essa verdade vai virar o quê? Animação. Homens e mulheres que saem sem um propósito eficaz na pregação do Evangelho. Por isso que a verdade tem que ser preservada. Preservada aqui é mantida. Essa verdade tem que ser preservada para que esse propósito evangelístico seja alcançado. Um evangelho diluído perde o poder. Esse poder transformador, ele perde. Por quê? Porque ele está diluído. São doses homeopáticas que, em vez de fortalecer, em vez de transformar, vai matar pessoas. Por isso, verdade preservada. A verdade do Evangelho permanecer, continuar preservada para trazer glória para Cristo, para trazer glória para Deus. A verdade preservada, meu amado e minha amada irmã, sempre exalta a Deus, sempre glorifica a Deus. Ou que doa ou que não doa, porque vai doer nos, vai ter choque nos. Por quê? Porque é a verdade. E essa dor é boa, porque essa dor é para ajustes. Quando ele fala aos nossos corações essa palavra, fala aos nossos corações, isso traz glória a Deus, isso traz glória a Cristo. Por isso que um cristão, meus amados irmãos, ele mantém a verdade do Evangelho. Como, pastor? Fé. Fé. A fé no Filho de Deus. Nós temos que ter, meus amados irmãos, um estudo diligente da palavra de Deus. Muitos estão fugindo disso aqui. Muitos estão fugindo do encontro com a palavra de Deus. Muitos estão fugindo do encontro com a palavra de Deus para que haja transformação. Não há nada que nós aprendemos ontem serve mais para hoje. Por isso tem que ser um estudo diligente, prática. Na prática, nós temos que viver, praticar, participantes e cuidar disso aqui, dos mandamentos do Senhor. Compartilhar a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho tem que ser compartilhada, falada, proferida, dita. Foi lido aqui o texto, Gonzaga leu. Como eles entenderão? Se não há quem fale. Se não há quem fale, o problema é que nós estamos olhando, às vezes, muito para a minha pessoa, em vez de olhar para pessoas que estão se perdendo. Nós temos que ajustar as nossas vidas, através dessa verdade do Evangelho, para que ele permaneça. A verdade do Evangelho, diariamente. É um modo, é um estilo de vida, para que haja desenvolvimento de relacionamentos. Às vezes, tem que haver relacionamento. Não foi da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, mas uma hora aquele coração será tocado. Relacionamento. Nós temos que criar relacionamentos com as pessoas. Por isso que é pela fé. Relacionamentos que tragam pessoas para que elas possam crer no Filho de Deus, a fé no Filho de Deus, para que eles possam ser tirado o véu, a cegueira, para que ele saia dessa cegueira espiritual somente através da verdade. E nós temos que lembrar que nós não pregamos um Deus morto, não, nós pregamos um Deus vivo. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um Deus que vive, um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, vive e está no meio dessa igreja. É essa convicção que nós temos que ter de quem Ele é, o que Ele fez. Por isso, tem que ter base. A base aqui é base bíblica. Leitura constante dessa palavra, usando alguns livros, mas sempre com a Bíblia na mão. A Bíblia é a nossa regra de prática e fé, é o nosso farol, é ela que nos ilumina. Tem que ser com ela na mão. A gente falou de guardar os mandamentos, a prática dos mandamentos. Isso tudo vem acompanhando, é um combo completo. É um combo: fé em Cristo, pregação da palavra de Deus, estudo diligente, prática dos seus mandamentos. Tudo isso são aplicações práticas nas nossas vidas. E como é que eu faço isso? Como é que eu vivo os mandamentos de Deus para que essa verdade seja preservada
Eu tenho que amar o meu semelhante, amar o meu próximo. Eu tenho que ter honestidade nos meus negócios. Isso é a praticidade que traz essa verdade para que seja aplicada no dia a dia das nossas vidas. Primeiro, amor ao próximo. Se eu não amar, tem alguma coisa errada. Eu tenho que amar. Não só o seu próximo, até o seu inimigo, se tiver. Honestidade, onde quer que eu vá, eu vou com a verdade, eu sou honesto nos meus negócios, eu não abro brecha, não tenho arrumadinho. Pureza. Nós temos que fazer as coisas com pureza. A pureza nos relacionamentos, você não pode ter má intenção. Essas implicações são diretas para que essa verdade nos transforme, nos liberte e nos direcione dia a dia. Então eu tenho que ter tudo isso, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter honestidade. Eu tenho que fazer isso com a pureza do meu coração e tudo isso em obediência. Se eu não fizer em obediência, não vai valer nada. O nosso Senhor foi obediente em tudo. Isso é demonstrar fé, isso é demonstrar compromisso com o Evangelho. Tudo isso traz o que, pastor? O que eu falei no começo, adoração. Adoração a Deus. Isso expressa a adoração. Essa verdade, no final, é para glorificar a Deus, para ela ser mantida para a glória de Deus. Adoração, através da nossa vida cotidiana. Adoração é a vida cotidiana, essa verdade aqui, do Evangelho, para ela permanecer, eu adoro a Deus, com todo o meu ser, com toda a minha vida, com tudo que tenho, como eu fui formado. Eu adoro a Deus para que essa verdade permaneça, se mantenha em minha vida. Então, como é que eu digo que sou adorador e eu não participo das atividades da igreja? Alguma coisa está errada. Adorar é estar no meio do povo de Deus. Adorar é participar do meio do fogo de Deus, do meio do fogo santo de Deus, na Assembleia dos Santos de Deus, aqui nessa igreja, participando das atividades. A igreja é central. Não fuja da igreja. Não fuja da igreja. É aqui. O local é aqui. Nós temos que nos fortalecer juntos espiritualmente. Nós temos que compreender tudo isso, essa verdade, para que ela permaneça. Para que essa verdade permaneça, para que ela permaneça, para que ela se mantenha, ela tem que ser compartilhada. Eu não sou nada, eu não sou um recipiente, não. Eu recebo e passo para outras pessoas. Compartilhamento da palavra de Deus, do Evangelho. Eu tenho que compartilhar. Pastor, eu sou tímido. Peça a Deus orientação. E Ele vai te dar palavras. Ele diz lá que quando a gente não sabe falar, o Espírito Santo coloca as palavras nas nossas bocas, para que nós venhamos a falar. Peço orientação a Deus. Para que essa verdade aqui seja conhecida, que ela permaneça no meio da igreja, mas para que ela avance. Jesus deixou uma grande comissão para a gente. Ele deixou a grande comissão. Todo cristão, ele pode não ser um evangelista, mas ele é um missionário. Ele é um missionário. E o papel dele é pregar para outras pessoas, falar do que Cristo fez por nós um dia. Por isso que nós temos que não só permanecer, a verdade do Evangelho permanece, mas nós temos que buscar essa verdade. A busca pela verdade. Através de quê, pastor? Dos seus ensinamentos. Dos seus ensinamentos. Está onde, pastor? Aqui. Para que isso tudo seja aplicado na minha vida dia após dia. Por isso há um processo nas nossas vidas. Nós estamos em fase de processo. E esse processo se chama crescimento espiritual, desenvolvimento. E é um dia a dia. Nós só deixamos de ser meninos na fé através disso aqui, dessa busca da verdade. Isso é diariamente, constantemente. Nós temos que buscar. Não para ser só para receber, não, mas para depois falar para outras pessoas. Nós estamos em processo. Processo de quê, pastor? Crescimento espiritual. Para que haja no dia a dia o que nós chamamos de transformação pessoal. Você está lembrado daquela pessoa, né? Você diz,
Eu conheço ela, eu sei como ela é. Sabe mesmo. Certa feita, quando eu estava lá na congregação, e tinha uma irmã lá, acontecendo alguns... Ela saiu depois, viajou, foi embora. Mas eu disse para ela eu disse, irmã, a crente é você. Porque ela estava se trocando com a vizinha dela. Eu disse, a crente é você, quem tem que testemunhar é você. Quem tem que fazer, quem tem que dar esse testemunho de transformação pessoal é você, não é ela não. Ela entendeu depois, e a irmã foi alcançada, a vizinha dela. Alcançada para Cristo. Deus foi glorificado através de que? Da transformação pessoal. Transformação pessoal tem que haver. O Evangelho, meus irmãos, ele é poder de Deus. A verdade do Evangelho, quando ela permanece, ela transforma. Transforma vidas, transforma pessoas, transforma caráter, transforma o pior dos pecadores. Ele é poder de Deus, essa verdade é poderosa. Poderosa, e chegou no meio de nós, e está entre nós. E isso é bênção de Deus, meus amados irmãos. Bênção de Deus. Por isso que nós estamos aqui hoje, o poder do Evangelho que transforma pessoas, levando essas pessoas a dia estar mais parecidos com Cristo. Nós fomos formados à imagem e à semelhança de Deus, cada dia mais parecidos, completamente, somente na vinda do Senhor. Nosso corpo será transformado, mas dia a dia há uma transformação, dia a dia. Quando a gente vê sobre essa verdade do Evangelho, sabe, ainda em guisa de implicações, é importantíssimo. Isso que a gente está fazendo hoje aqui, participação na igreja. Nós temos que participar dessa comunidade de fé. Participar, são galhos ligados à videira verdadeira, sendo fortalecidos com um só propósito. Nós temos que estar no meio de uma comunidade de fé. Não é uma placa de igreja que salva, mas todo salvo tem que estar na igreja. Porque o corpo, o membro não pode estar fora do corpo. Não pode, é aqui que essa verdade vai ser falada. É aqui que essa verdade vai permanecer. É aqui que todos vão ter a oportunidade de aprender, crescer espiritualmente. É aqui, é no meio do povo de Deus. Apesar dos falhos, apesar dos fracos, quem são eles, pastor? Todos nós. Todos nós. Não existe perfeição no meio do povo de Deus, mas estamos em construção. É um processo. Pastor, está doendo, vai doer mais ainda, mas Deus garante. Não foi Ele que chamou? Não foi Ele que escolheu? Antes da fundação do mundo, Ele chamou, Ele prepara, Ele capacita e Ele mantém. Ele é Deus. Deus. É aqui que nós aprendemos a crescer. Pastor, está arrochando. A chave de fenda de Deus vai arrochar mais ainda. Mas é para chegar no seu prumo. Ele quer dar prumo, Ele quer chegar na sua forma, não a forma do mundo, mas na forma de Cristo. Então é dia a dia. Por isso que nós temos que manter essa verdade. É um compromisso. A verdade do Evangelho permanece, mantém-se. É um compromisso contínuo, dia a dia. Vai envolver o quê, pastor? Isso tudo que a gente viu. Estudo, prática, a praticidade, não só ouvintes, mas praticantes, adoração, compartilhamento. Esse é o resultado de transformação de vidas. O que aconteceu com as nossas vidas um dia? O que aconteceu com as nossas vidas um dia? Transformação. A pergunta que fica é: um crente preserva a verdade de Cristo? Como o crente preserva a verdade, essa verdade? Como ela permanece? Através da fidelidade a Deus. Deus é fiel a Ele mesmo. E Ele quer crentes que lutem contra as nossas paixões, as nossas inclinações. Se você está lutando contra você mesmo, é a principal válvula que mostra, é a principal coisa que mostra que você é cristão. É a sua luta em permanecer e não desistir. É a labuta do dia a dia, é isso. Tem que ter testemunho da transformação, compartilhamento desse Evangelho. É assim. Isso tudo vai envolver uma busca constante. O escritor de Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Vai ser aí, é aqui agora que o bicho pega. Eu estou lutando
Se não tiver luta, alguma coisa está errada. A minha luta, contra quem? Contra mim mesmo. Tem gente que pensa que a luta é maior espiritual. Não, é as nossas paixões, é as nossas inclinações. É aquele eu que ainda está querendo combater o eu, o ego, o superego, a vaidade da vaidade, como diz o sábio. Por isso que é uma luta para permanecer, para ter uma vida de santidade, rejeitando os padrões seculares. Os padrões não pode, né? Tem uma pessoa que diz, não, o meio aqui não é o problema, nunca foi o meio. O problema é o pecado. O pecado é quem distorce todo o meio. O problema é o homem, não é o que Deus criou, não. A terra, os mares, tudo é bom, tudo é muito bom. O problema é quando o homem pisa a planta do seu pé. O problema sempre, as pessoas dizem, não, o problema é do meio, nunca foi o meio. O problema é do pecado, o problema é do homem. O problema sempre foi do homem, não o meio, o lugar, o local, não é não. O problema é quem está no local. O problema não é o local, o problema nunca foi o meio. O problema é o pecado, o problema são as pessoas, o problema é a dureza de coração. Por isso que nós temos que ser fiéis. A fidelidade de Deus, Ele é fiel a Ele mesmo. Fiel, a verdade do Evangelho permanece. Quando nós somos fiéis a Deus. Por quê? Porque Deus é fiel a Ele mesmo. Ele cumpriu o seu propósito nas nossas vidas. E agora Ele quer o quê? Fidelidade. Fidelidade é obediência. Em todas as áreas das nossas vidas. Nós reconhecemos que a salvação é obra dEle, claro que é obra dEle. Que é um dom gratuito de Deus. Reconhecer essa verdade aqui. Meus irmãos, não é só nas grandes coisas, não é só no macro. Existe um macro, mas existe um micro aqui. Começa nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Reconhecer essa verdade do Evangelho aqui. A fidelidade de Deus. E a nossa fidelidade agora a Ele. Nas pequenas coisas e nas grandes coisas. As ações do dia a dia. Seja elas grandes ou pequenas. Esse Evangelho, para que nós mantenhamos essa verdade aqui, entre nós, entre vocês, no meio do povo de Deus, nós precisamos manter ela nas pequenas e nas grandes coisas. Haverá dificuldades? Haverá. No meio da dificuldade, no meio do caos, é onde Deus vê quem é quem na hora do caos. Porque na hora da bonança, é bom demais. Eu quero ver no caos. Eu quero ver na agonia, eu quero ver no aperto, eu quero ver na dor, manter a fidelidade. Ele é fiel a Ele mesmo, lembre-se que é Ele quem sustenta. Não tente se deslocar, não tente se afastar da videira verdadeira, não tente se afastar do meio do povo de Deus, vai ser queda. E se cair para levantar, só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Deus está te dando escape. Deus está te dando livramento para que você seja fiel e se mantenha fiel nas pequenas e nas grandes coisas. Manter a fidelidade a Deus nas grandes e nas pequenas. É um reconhecimento em cada ação das nossas vidas. É uma decisão em manter essa verdade, em manter essa fidelidade em cada ação que nós fazemos. Por isso nós temos que buscar orientação divina, do céu, do alto. São princípios que Deus estabelece em nossas vidas que vai nos dar força para resistir e continuar, para manter a verdade do Evangelho. Manter. E isso é essencial, reconhecer cada ação das nossas vidas. A fidelidade a Deus, manter essa verdade através da fidelidade a Deus. Sabe, pequenos atos de honestidade. Eu estava agora cortando o cabelo ali, e o outro estava lá, ele estava tirando o gato que tinha lá da internet. Tem todas as internets lá. E ele estava me dizendo, eu entendi, pastor, que se eu não for fiel no pouco, como é que eu vou ser fiel no muito? Então, porque é muito fácil, você vai pagar R$15, você tem todos os canais de streaming. Ele disse, está tirado, aqui vai botar aqui, eu vou pagar o que tem que pagar. Porque é mais fácil arrumadinho. Não ser fiel nas pequenas coisas. Como é que eu vou ser fiel no macro? Se eu não consigo ser fiel no micro.
Serve para tudo, pastor? Serve para os dízimos e oferta? Claro que serve. Serve. Você que está assistindo, serve. E como serve? As pessoas não confiam em Deus. Deus dá 100% a Ele. 100% a Ele. E eu não consigo devolver a melhor parte, que é do Senhor. É do Senhor. Não entendeu ainda que é Ele que sustenta, que é Ele que mantém. Tem pessoas que têm dificuldade, ainda fica com raiva do tesoureiro. A culpa é do tesoureiro do pastor. Meus amados irmãos, honestidade nas pequenas e pequenas. Bondade. Sabe, nós temos que servir com gratidão a Deus. Como nós mantemos a fidelidade a Deus nas pequenas e nas grandes coisas? Algumas implicações diretas. Tá? Diretas agora. Seja fiel no teu trabalho, no teu ambiente de trabalho. Onde é que tu está? No teu ambiente de trabalho. As tuas tarefas, faça como se fizesse para o Senhor. Honestidade. Tem pessoas que são contra no Brasil. Os empresários é quem gera emprego. Ó, cabeça. É os empresários que puxam a carroça desse Brasil. Aí fica com raiva dos empresários. Vai trabalhar para ser um empresário também um dia. Agora fica com raiva dos empresários. Isso é uma doença. É uma doença isso. Não, porque o irmão tem. Agradeça a Deus que o irmão tem. E vai abrir brecha para você também ter um dia. Fica com raiva do grupo empresarial. Eu fico, meu Deus, que mundo é esse? Não entenderam não? Que Deus é quem dá. E se deu, você tem que se alegrar com quem se alegra. Então seja fiel ao seu trabalho. Não tenha inveja daquele que está te dando um trabalho. Faça a tua parte, seja fiel nas pequenas coisas, para que você mantenha, permaneça nessa verdade do Evangelho. Fiel, seja fiel nos seus relacionamentos, trate sua família bem, seus amigos, seu colega de trabalho, com amor, respeito, compreensão, buscando a paz com eles. Tem pessoas que vivem em estado de guerra. A guerra já acabou, Cristo já quebrou o muro de separação, Ele já nos reconciliou com Deus. Pessoas que vivem em guerra, não gostam de paz, não dá sossego. Aonde chega, acaba o sossego. Fidelidade nas pequenas coisas, é isso que Deus quer, para que essa verdade do Evangelho seja manifestada na vida dessa igreja, nas nossas vidas. Seja fiel nas suas finanças. O que Deus te deu é teu, o que não deu não é. Gaste só o que Deus te deu. Tem gente que ganha 100 e quer gastar 150, está tudo errado. O que é que Jesus diz? Vai para uma guerra, planeja. Vai construir uma casa, planeja. Que é teu, que não é seu. Não, você tem que ser fiel a Deus. Você pode sonhar, agora sonhando o sonho que Cristo quer para a sua vida. Não é proibido, mas seja fiel. Controle os seus pensamentos. Isso é a prática da fidelidade e da verdade. Controle os seus pensamentos, controle as suas palavras, controle a sua língua, amarre ela, dê um nó nela, para que ela não seja falada. Bota a bicha para fora e dá um nó nela, para ela se aquietar. Língua do Satanás. Controle ela. Que danado é isso? Não consegue ter controle. Controle ela. Sabe? Controle. Dê um nó nela. Dê um nó nela. Seja fiel na sua vida espiritual, meu amado irmão. Vida espiritual. Reserve tempo. Invista tempo. Tempo na sua vida. Dobre os joelhos. Leia a palavra de Deus. Participe dessa comunidade. Não tem lugar melhor do mundo do que aqui. Não é aqui o meio. É no meio das pedras vivas dessa igreja. Vai ser aqui. É aqui, juntos, aprendendo um com o outro. Um joio do lado para fortalecer o trigo. Senão não dá sustância. Não dá sustância. Deixa que Deus faz separação. Não nos filhos do diabo. A gente expulsa aqueles que querem quebrar a harmonia da igreja. Sai com a palavra, com a Bíblia. Eu dou uma Giliardo e outra Francisco aqui. Essa minha é pesada. Pesada. Para dar mesmo, de barrote um de um lado e outro do outro. Não os filhos do diabo.
não eles. Invista na sua vida espiritual. Tempo de oração, tempo de meditação na palavra de Deus. Como mantemos a fidelidade e a verdade nas grandes e nas pequenas coisas? Siga a vontade de Deus. Está fazendo a vontade de Deus? Pastor, chegou a crise. É agora. É agora. Você pensa que eu nunca passei por isso? Você pensa que os nossos amados irmãos aqui, ninguém nunca passou por isso? Passaremos. Não tem jeito. Passaremos. Siga a vontade em momentos de crise. É no momento de crise que Deus vai. Quanto mais o crente sofre, mais ele busca a Deus. É claro. Quem não é crente é que se afasta de Deus. Vai buscar os prazeres no mundo, nos bares, no álcool, nas drogas, nas farras, na prostituição. Mas o crente, quanto mais ele sofre, é que ele tem dependência de Deus, dobra o joelho e diz: Senhor, se não for contigo, eu não vou, Senhor. Eu dependo de ti, Senhor, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, Senhor, me livra. Não está doendo? Peça ele para livrar. Ele não diz para pedir, peça. E lhe será dado, batam a porta e a porta será aberta. Peçam, busque, busque, busque. Não tem pecado que ele não venha retirar das nossas vidas, ele é fiel. Sejamos fiéis. Tá? Siga a vontade de Deus, diante dos desafios, diante das provações, diante desse mundo de caos. Busque a direção de Deus. Não há problema que não seja resolvido por Deus. Não há. Ele é o Deus do impossível. Não há. Eu quero que você coloque todas as suas preocupações nessa noite diante de Cristo, diante de Deus. Não há. Ele é especialista em tratar. Ele é especialista em curar. Ele é Jeová Rafá, continua curando, tratando. Não adianta fugir, eu já disse, tome todas as suas decisões. Eu quero que você preste bem atenção. Tome toda e qualquer decisão debaixo dos princípios bíblicos. A orientação está nela, está aqui, debaixo dela e através dela, está aqui, através dos princípios. Avalie suas decisões. E essa avaliação tem que ser feita agora, pastor? Tem. Agora, nesse instante. Os meus princípios estão à luz da palavra de Deus. As minhas tomadas de decisões é à luz do que Deus quer, é à luz do que Cristo quer. Eu estou buscando sabedoria, justiça de Cristo nas minhas escolhas. Eu estou fazendo isso? Pastor, é difícil? Não, não é. Sabe, nós temos que fazer uma coisa, uma prática para que essa verdade permaneça, para que essa verdade se mantenha. Uma das coisas principais é sacrificar. O que é que eu tenho que sacrificar, pastor? Os meus desejos, os meus impulsos. Olhando para Deus em prol do meu Deus, que é muito maior. Eu quero que você esteja disposto nessa noite a que você venha buscar os interesses de Cristo, o interesse maior. O interesse maior, olhe para o interesse maior. Pastor, isso quando você está falando de sacrificar aquilo que Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga Jesus. É assim, para que essa verdade permaneça. Como é que está o uso dos nossos dons e talentos? É para edificar a igreja? É para que o reino de Deus avance aqui na terra? Como está sendo usado os nossos dons e talentos? Como está sendo usado? É para servir a Deus, em prol de Deus e em prol do meu semelhante? Meus dons e talentos são para servir, são para edificar, são para glorificar Ele? Dedique aos seus dons e talentos, ao serviço do Rei, no meio do povo de Deus. Aí sim nós seremos bem-aventurados, edificados. Haverá crescimento espiritual, desenvolvimento intelectual, espiritual, crescimento espiritual através disso. Eu quero que nessa noite você olhe para essa verdade aqui, a verdade do Evangelho, para que ela permaneça
Seja um exemplo de fé e fidelidade para as outras pessoas. Inspire pessoas a vir a Cristo, a vir buscar a Deus. Viva uma vida de fidelidade. Fidelidade, a importância da fidelidade, para que essa verdade do Evangelho permaneça. Fortaleça a sua fé. Tem muitas pessoas que estão, eu já falei, mas não estão se desenvolvendo espiritualmente, estão definhando, murchando espiritualmente. Nós temos que desenvolver, e esse desenvolvimento é através do fortalecimento. Nós temos que fortalecer, nos fortalecer. Isso vai aumentar o quê? A minha alegria de viver para Cristo, de viver para a glória de Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo disse: alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, a alegria do Senhor tem que ser a nossa força. Nós temos que nos fortalecer no Senhor, a alegria do Senhor. Meus irmãos, para que essa verdade do Evangelho, ela permaneça no meio, permanecesse entre vocês, que ela permaneça. Eu estou trazendo para o presente, o apóstolo Paulo estava dizendo também. É justamente o que a gente quer, é que nós venhamos a nos manter em estado de obediência, e isso significa uma prevenção. Sabe, quando a gente trabalhava nas grandes empresas, ainda tem isso, existia a preventiva e a corretiva. Quando chegava na corretiva, já estava tudo estourado. Nós temos que viver na preventiva, sabe? Nos prevenir. Contra o quê, pastor? Contra nós mesmos, contra o pecado. A prevenção diária, para que eu não caia. Porque quando vier, se for para corrigir já o errado, já é a mão de Deus. A mão de Deus já vem batendo. É os açoites de Deus, e os açoites de Deus para corrigir, é melhor prevenir. Vamos prevenir, viver, ter uma vida preventiva. Nos proteger contra o pecado. Isso nós precisamos de Deus. Isso nós precisamos da verdade do Evangelho, para que ela permaneça. Nós temos que nos aproximar mais e mais de Deus. Sabe, essa fidelidade, essa verdade aqui tem que ter relacionamento com o Pai. Sabe, é na vertical. É com os joelhos dobrados, é uma vida dedicada a Ele. A Ele, por meio dEle, a Ele, uma na vertical, joelho dobrado, sabe? Cara, rosto no pó. Tudo isso é para que haja essa dor, essa verdade aqui do Evangelho. Vai doer, mas é uma preparação para algo maior, que é a eternidade. A salvação foi de graça, mas o custo desse discipulado até a volta do Senhor vai ter esse custo. Graça que nos leva ao céu, mas o custo de permanecer, de perseverar. E eu tenho que pagar esse preço. Nós temos que pagar esse preço, o preço do discipulado, o preço de ser discípulos de Cristo. Vai ser breve, vai ser momentâneo. Depois isso tudo vai se transformar em mar de alegria. Mas enquanto isso, nós temos que passar pelo vale da dor, pelo vale de Beca, como diz lá o salmista. Entendeu? Haverá isso, não adianta, nós não somos da teologia da prosperidade, que é uma mentira, é uma farsa. Não há a fidelidade a Deus, que vai nos garantir um lugar no céu, na casa do Pai, que já está preparada para mim e para você. A fidelidade é um processo contínuo. Lembro que Deus disse para Josué: Josué, eu garanto você, seja só forte e corajoso, eu sou contigo, eu sou por você. O que eu fiz pelo meu servo Moisés, eu vou fazer por ti. Ser forte e corajoso. No mesmo dia, Josué reuniu a assembleia, os santos de Deus, e disse: se prepara, santifica-se. Era um mandamento para todo mundo viver em purificação, em santidade. Santifica-se, que hoje Deus vai fazer grandes coisas no meio do seu povo. E fez, ele abriu o mar vermelho, abriu, como tinha aberto, abriu novamente, e eles passaram. E é interessante que a partir do momento que chegaram lá, na terra prometida, na hora que comeram do primeiro fruto, depois de 40 anos, não precisou mais do maná do céu, porque a terra que manava leite e mel tinha sido conquistada.
E um dia nós iremos para a cidade de fundamentos, onde Deus é arquiteto e construtor. É para lá que nós vamos. Nós temos todas as garantias em Cristo, por isso nós temos que, a continuidade, a perseverança, nós temos que praticar dia a dia. Eu vou encerrar por aqui. Temos 5 minutos. Se alguém quiser fazer uma consideração, uma pergunta, fique à vontade. Todo mundo entendeu tudo. Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Curvemos nossas cabeças, baixemos nossas frontes. Agradecer a Deus por mais um culto, por estarmos reunidos como igreja do Senhor. Que Deus possa nos manter, nos sustentar. Continue edificando a sua igreja. Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, já gratos por essa noite, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelas Tuas misericórdias, ó Pai, que se renovaram esta manhã. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um desses que estão aqui presentes, daqueles que nos assistem em casa, que não puderam ouvir. Ó Pai, que o Senhor continue guardando aqueles que nos visitam nessa noite, derramando, ó Deus, bênçãos espirituais nas nossas vidas. O que nós precisamos é do Senhor, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é fiel ao Senhor mesmo, e com isso o Senhor nos mantém através dessa verdade que nos libertou. Obrigado, Senhor, por mais uma noite, ó Deus, por estarmos reunidos como Tua igreja, como Teu povo que Te chama pelo Teu nome, como Teu rebanho, como povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ó Deus, como é bom fazer parte da Tua família, ó Deus. Como é bom, ó Pai, ser Teus filhos. Ó Deus, como é maravilhoso fazer parte do Teu rebanho, da Tua igreja, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo e qualquer mal, que o Senhor seja conosco, ó Deus, não só hoje, mas todos os dias, nesse curso das nossas vidas. Abençoe, Senhor, cada um dos irmãos que se faz aqui presente, e nos leve em paz para os nossos lares. Oramos e Te agradecemos, ó Deus Santo, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus amados. Deus nos abençoe.